Privilégio de uma vez mais estar aqui para te louvar, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio. E eu te peço agora que o Senhor venha falar conosco através do teu servo, o nosso pastor Orlando. Pai Santo, usa poderosamente a tua vida como o Senhor tem usado até hoje, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, que a sua palavra através dele venha transbordar os nossos corações lá de dentro do fundo da alma, cortando a tua palavra em nossos corações, ó Pai. Nós abençoamos o pastor nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se sentar. Amém. Que alegria, dona Tercília, ver a senhora aqui. Nós a visitamos, ministramos ceia a dona Tercília nos últimos 2 meses. E todas as vezes que nós saímos, nós orávamos dizendo: Senhor, permita que a tua serva esteja na igreja, Senhor, para cultuar o teu nome conosco. Sabe, você que está em casa e você não pode vir aqui, eu tenho convicção que o Senhor está abençoando a sua vida. Mas se você pode estar aqui, você não consegue entender o que está acontecendo neste lugar. Online é uma bênção para aqueles que não podem. Eu creio que o Espírito Santo faz uma visitação toda especial. Mas aqueles que podem estar aqui, e pelo conforto, por qualquer motivo, você não está aqui, você está perdendo uma grande bênção. Porque estar aqui cultuando ao Senhor é incomparável a estar em casa. Que o Senhor possa trazer vocês que estão aqui, podem estar online, cultuando ao Senhor aqui, juntamente com o corpo de Cristo. Amém. Queridos, quero convidá-los a abrir as Bíblias em Efésios 5, verso 14 até o 18. O tema da mensagem de hoje diz: uma vida espiritual no modo avião. Para aqueles que não estiverem tão familiarizados com esse termo, quando nós desconectamos os nossos celulares das redes, ele fica no modo avião. Então nós estamos dizendo uma vida espiritual desconectada de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo. Amém? Amém. Palavras do apóstolo Paulo, e que elas possam servir de orientação para todos nós nesta noite. Paulo traz aqui, irmãos, um alerta sobre a necessidade do despertamento da igreja de Éfeso. Por que Paulo escreve isso? Nos versículos anteriores, de 1 a 13, quando nós lemos, ela estava sendo influenciada pela proposta do mundo. O verso 14, ele começa dizendo: por isso é que se diz, ou seja, baseado nisso tudo que eu falei até agora com vocês no verso 13, igreja de Éfeso, eu aqui no verso 14 vou dizer que vocês precisam, e ele traz esse texto, despertar. Mas o que é que Paulo diz nos versos anteriores? Paulo começa dizendo que os impuros não possuem parte no reino. Ou seja, vocês querem estar na igreja e levar uma vida que não é santa? Não. Os impuros não possuem parte na igreja com o Senhor. Você está impuro, é como se você estivesse morto, estivesse dormindo. Que ninguém vos engane com palavras vãs. As pessoas estavam se deixando levar por outras doutrinas, por outros convites, por uma perspectiva diferente daquilo que o Evangelho estava ensinando. Ele não deixe se enganar, não deixe.
Ele continua dizendo que os filhos da desobediência não sejam seus companheiros. Olhem com quem vocês estão andando. Essas pessoas vão influenciar você, vão trazer coisas que não são boas para a sua vida espiritual. Isso vai matar a sua vida espiritual aos poucos. Porque vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vocês não são como esses que querem influenciar vocês. Não andem com eles, não deixe que eles mudem a vida de vocês. Não abandonem a fé. Não deixem que as coisas deste mundo afastem vocês de Deus. E então ele diz, depois de tudo isso, desperta, acorda, presta atenção, desperta tu que dorme. O dicionário, quando nós buscamos entender o que quer dizer a palavra dormir, dormir é um estado de repouso do corpo e da mente. Implica na ausência de movimentos voluntários e a suspensão dos sentidos, mas a vida está presente. As palavras morte e dormir no Novo Testamento, também no Antigo, mas olhando para o grego no Novo Testamento, ela possui algumas variações do seu sentido. E é pelos conceitos que se adotavam na época. Está dormindo no Senhor. Quando falaram Lázaro morreu, o que Jesus disse? Ele não está morto. Lázaro dorme. Foi o que Jesus disse. A palavra dormir, usada por Paulo nesse texto, ela pode representar uma forma suave que ele quis colocar, de que os cristãos estão mortos em vidas, estão inertes, não se movimentam. Como a próprio dicionário diz, pode até aparentar vida, mas não há nada de movimento neles. Dormir é ser indiferente com a própria salvação. É olhar para os versos anteriores do livro de Éfeso, os 13 versículos anteriores, e absorver tudo aquilo de mal que estava sendo. Nós cantamos, eu não lembro exatamente o termo, mas deixar a geração influenciar, não foi isso que diz a música, algo parecido. A geração influenciando, as gerações, é deixar ser influenciar pela geração atual. A modernidade que está chegando ao nosso conforto, é optar ficar em casa quando você pode estar na igreja. Tudo isso é permitir que o mundo abrace você, que o mundo comece a levar você para um estado de dormência, daquela sonolência. E aí depois isto vai te levando para a morte. Paulo usa também a palavra morte. Ele começa dizendo sobre desperta, depois levanta dos mortos. Quando nós olhamos morte, no sentido exato da palavra que Paulo quer dizer, Paulo usou necros. A palavra necros é morte. Quando nós olhamos para essa palavra e lembramos nos nossos dias de hoje, você diz, o corpo foi levado ao necrotério. Necrotério vem de necros. A palavra necrotérim. Necro, morte. Térim, guardar. Lugar de guardar os mortos. Agora nós entendemos de onde vem quando falar em necrotério, você fala, eu sei o que quer dizer necrotério. É por isso que lá estão guardados os corpos nas gavetas. Morto ou dormindo, dos termos que Paulo está usando, significa ausência de ação. Significa inércia, significa não ter relacionamento. Não ter relacionamento com quem? Não ter relacionamento com Deus. Porque nós estávamos entregues ao pecado, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos mortos para Deus. Quando o pai pródigo, ele fala do seu filho, que para trazer a aliança, como é que ele diz? Este meu filho que estava necros, este meu filho que estava morto, estava totalmente perdido, reviveu. O meu filho foi ressuscitado. Quando olhamos para as igrejas mencionadas no Apocalipse, nós temos o exemplo de uma igreja morta e de uma igreja viva. As cartas da igreja, quando foram escritas para as igrejas que serviam ao mesmo Deus, que recebiam a mesma palavra, que tinham acesso à revelação do Espírito Santo sobre a vida delas,
Então nós não podemos dizer que eram igrejas que eram tratadas diferentes e por isso uma era viva e outra era morta. O mesmo evangelho proclamado em uma era proclamada em outra. A mesma possibilidade de servir em uma era a possibilidade de servir em outra, tal qual nos dias de hoje. Todos nós temos acesso à palavra do Senhor, todos nós temos livre acesso ao nosso Deus, todos nós temos a oportunidade de nos dedicarmos em jejuarmos, em orarmos, em lermos a palavra, em virmos à igreja para termos comunhão com os irmãos. Mas os resultados das vidas espirituais, tal qual vemos nos dias de hoje, das duas igrejas, foram resultados diferentes, representando também a condição das nossas igrejas nos dias de hoje, do povo cristão no dia de hoje. Enquanto a igreja de Esmirna foi elogiada por permanecer viva e fiel em momentos de tribulações, momentos de dificuldades, ela pode ser considerada uma igreja iluminada por Cristo, uma igreja viva, uma igreja que estava atuante, buscando fiel a palavra de Deus. Nós temos também a igreja de Laodiceia, que não foi elogiada em nada daquilo que ela possuía, mas criticada por ser uma igreja morna, por ser uma igreja indiferente. Ela representava aqui para nós, a igreja, ela representa a igreja morta, uma igreja sem vida, uma igreja sem propósito, uma igreja sem visão, uma igreja que não tem objetivos, uma igreja que não planeja, uma igreja que se reúne, mas não cultua, que não percebeu a própria condição miserável em que se encontrava. Esmirna e Laodiceia, duas igrejas opostas, uma igreja viva e uma igreja morta. Laodiceia era literalmente um necrotério, um lugar de guardar mortos. O espírito que dorme, o espírito que está morto, não percebe a ausência da intimidade com o Senhor. Qual a condição do seu espírito? O seu espírito está vivo, o seu espírito está morto, o seu espírito está em sonolência, e diante disso tudo, Paulo diz: desperta, preste atenção na sua vida, desperta tu que dormes. Temos um exemplo muito prático na Bíblia, irmãos, que nos fará entender melhor a ideia que Paulo tentou transmitir aqui à igreja de Éfeso. Quando Jonas foi chamado para ir para Nínive, Jonas pega um barco e vai para Tarsis. E ele pagou a sua passagem, e a primeira coisa que ele fez foi descer. O quão mais profundo Jonas poderia descer, ele desceu. O texto bíblico diz que ele foi parar no porão, que ele foi se esconder de Deus. Quando nós estamos mortos, nós tentamos fugir da comunhão com o Senhor. Nós criamos motivos e mais motivos para não estar na presença do Senhor. Nós criamos razões para não ir à igreja. Nós criamos dificuldades para assumir responsabilidade. Nós nos escondemos da presença do Senhor. Mas Deus mandou um vento forte, uma tempestade em alto mar. O capítulo 1 de Jonas diz que os marinheiros, temendo a morte, começavam a jogar todas as cargas para fora do navio. Cada um clamava ao seu Deus, mas o texto diz que Jonas dormia, e não só dormia. O texto diz: Jonas dormia profundamente, um sono profundo, sem se preocupar com nada, como se estivesse morto, como se Jonas estivesse morto. E o texto diz que o capitão do navio foi acordá-lo e tentar entender como era possível viver em tanta desgraça, tantas situações difíceis que eles estavam passando, e ele conseguia dormir profundamente. Este é o melhor exemplo da morte espiritual. Jonas sabia o que deveria fazer. Aqueles cristãos que estão vivendo este momento de dormência ou de morte espiritual, eles sabem o que devem fazer. Eles não são cegos, eles não são surdos.
todos eles, todos nós que estamos vivendo dormência espiritual, nós sabemos o que Deus quer de nós. Não tem nenhum inocente aqui que não saiba o que Deus quer de cada um. Você sabe o que Deus espera de você. Você sabe do seu talento, você sabe da sua capacidade, você sabe o que Deus quer que você faça. E muitos de nós nos escondemos no porão do navio, como Jonas fez. Jonas sabia que ele estava sendo omisso, que ele estava fugindo da vontade de Deus. Nós fugimos da vontade de Deus, nós fugimos dos planos que Deus tem para nós. Muitas vezes o Espírito Santo nos incomoda dizendo: olha, faça, se ofereça, ajude, e você se esconde do navio, foge para Tarsis. É assim, irmãos, é assim com muitos, é assim com a maioria, é assim com a igreja do Senhor nos dias de hoje. O amor de muitos se esfriando, e as pessoas entrando num estado de dormência e não querem saber de responsabilidade, não querem saber de compromisso, escolhem os dias para estar presente com o Senhor, e cada dia mais se afastando da presença de Deus. O vento, a tempestade, a gritaria do desespero dos marinheiros, nada conseguiu mexer com as emoções de Jonas. Jonas dormia, nada sensibilizou aquele homem, nada. Ele continuou como um morto, dormindo profundamente, fugindo da presença de Deus. Eu falei com um amigo hoje, eu mandei um áudio para ele, e a coisa mais fácil que nós temos nas nossas vidas, irmãos, e eu falei isso no áudio, é nos tornarmos as pessoas distantes de Deus. Não ir à igreja gera em nós um enorme desejo de nós não voltarmos. Não ir à igreja e não voltarmos à igreja gera em nós um enorme desejo de nos afastarmos da presença de Deus. Quando nós fazemos tudo isso, nós estamos dizendo para a carne: domine o meu corpo, faça de mim o que você quiser, tome o meu corpo e faça os desejos que você quiser. É nessa hora que nós começamos a morrer. Quanto mais você se distanciar de Deus, mais rápida será a dormência e a morte espiritual que você será envolvido. Em alguns momentos, louvores, pregação, todo culto se tornará um culto sem propósito. Tudo está frio, tudo está sem sentido. As pessoas querem encontrar uma igreja viva, as pessoas querem uma igreja avivada, as pessoas querem uma igreja forte, querem uma igreja cheia, mas as pessoas não querem construir esta igreja. Elas querem esta igreja pronta. Eu digo para vocês, esta igreja pronta não existe. Não existe essa igreja pronta. Se o corpo de Cristo não construir esta igreja, ela não existirá. Se nós não entregarmos as nossas vidas para a atuação do Espírito Santo, esta igreja forte, avivada, crescente, ela não existirá, porque ela deve ser construída na base do Espírito Santo, daqueles que o Senhor chamou e que não estão dormindo. Não haverá uma igreja forte, cheia, grande, avivada, cheia de nécros, cheia de mortos. É necessário que haja vida nesta igreja, para que ela cresça, para que ela seja uma igreja onde não haja cadeira para se sentar, onde nós tenhamos que tirar as pessoas daqui e dizer: deixa o visitante entrar, vai ficar lá fora. Não haverá esta igreja, irmãos. Não há como ter essa igreja se ela estiver cheia de nécros, se só houver aqui mortos. Temos que ter vidas, pessoas dispostas a viver o verdadeiro evangelho, deixar ser tomados pelo Espírito Santo, colocar a sua vida na disposição da obra e à disposição do Senhor. Jonas nos ensina que o pecador satisfeito com os seus pecados dorme o sono profundo, está morto e não irá despertar. Eu estava lendo, para preparar esta mensagem, eu estava lendo um texto de John Wesley, um texto enorme de John Wesley, onde ele fala sobre mortos. Eu queria
compartilhar um pequeno resumo de que John Wesley fala nesse texto. Eu acho que deve ter mais de 15 páginas. Ele diz: o cristão encarcerado em sua vida de dormência acredita estar em liberdade, ou seja, nós nos enganamos. Nós estamos longe de Deus e nós fingimos que estamos servindo a Deus, estamos adormecidos. Ele acredita estar em liberdade e possui o pleno domínio sobre a sua vida espiritual e entende e acredita que vive dias de paz. Mas o diabo, como um forte homem armado, é que realmente está com plena posse da vida desse cidadão que pensa que tem uma vida cristã ativa. Já que Satanás não pode tocar no nosso espírito, ele sugere oportunidades que nos afastem da comunhão com Deus. E a consequência da distância do Senhor é sermos tomados por uma carga de desânimo e troca de valores. O diabo atinge o nosso espírito, a nossa vida espiritual, atuando em nossa carne. Não pode tocar no espírito, mas pode sugerir coisas maravilhosas que a carne deseja. E quando nós cedemos, o nosso espírito começa a se enfraquecer. Alimentamos o espírito mais do que a carne, e nós começamos a morrer espiritualmente. Enquanto o cristão dorme, o inferno se move bem debaixo dos pés do cristão, vindo ao seu encontro e para tragá-lo e levá-lo a um abismo. O fogo arderá em sua volta, e apesar de tudo isso, o cristão continua dormindo. Do estado de dormência, passará para o estado de morto, e despertará no inferno, e não haverá mais regresso. Palavras resumidas de John Wesley. Através do pecado, a morte chegou a toda a humanidade. Ter a mente carnal é estar morto para Deus. Só se levanta da sepultura do pecado, só se levanta deste estado de dormência aquele que reconhece que está morto. Mas o morto não pode fazer isso por si só. Ele precisa que Cristo faça por ele. Nós não temos a capacidade de levantar da sepultura por nós mesmos. Como o morto pode fazer isto? Somente quando Cristo torna-se para nós o Espírito vivificante, é que nós levantaremos dos mortos. Somente com Cristo atuando em nossas vidas, é que sairemos do estado de dormência. E nesta noite eu creio que o Espírito Santo está tocando na vida daqueles que estão nesse estado de dormência, para que reconheçam que precisam mudar a vida espiritual que têm levado. Se você tem sentido isso neste momento, eu quero dizer para você que é o Espírito Santo quem está tocando a sua vida e dizendo: desperta tu que dormes, desperta você que está dormindo. É o Espírito Santo quem está tocando na sua vida. E sem a presença deste Espírito Santo, você continuará morto. Você não vai se levantar desse estado de dormência. E Paulo faz mais um alerta: o tempo está acabando. Levante-se, porque o tempo está acabando. Quando nós olhamos do verso 15 ao verso 17, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos. E o 16 diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveite bem o tempo, porque não lhes resta muito tempo. Sabe, irmãos, hoje nós fizemos um culto à tarde, na casa do seu Zé, meu sogro. Das 3 às 5, mais ou menos, nós estávamos lá cultuando. E eu me lembro dele há quase 35 anos atrás, quando eu me aproximei da família, que estava paquerando a filha mais nova dele, a caçula dele. Eu me lembro da imagem dele. Eu me lembro da energia e força que aquele homem tinha. Hoje eu vi ele numa cadeira de rodas,
ele não sai mais ele não consegue se movimentar sozinho. Eu vi ele com uma voz rouca, e eu vi ele pregar um sermão de quase 40 minutos, com vontade, mas com pouca capacidade, mas pregou um sermão para uma família dividida com relação ao Evangelho. E eu comecei a pensar exatamente nesta mensagem. O tempo está acabando. O tempo está acabando para ele, mas o tempo está acabando para todos nós. Porque o que são 100 anos diante da eternidade? O tempo está acabando. Trazendo esse texto para os nossos dias, trazendo essa realidade que o tempo está passando e os dias são maus. Talvez Paulo estivesse dizendo: prestem atenção onde vocês estão investindo o tempo de vocês. Satanás está enganando vocês. Onde vocês estão investindo o tempo de vocês, pois o tempo que vocês possuem é um tempo muito valioso. E é interessante, irmãos, que lendo esse texto e eu meditando sobre ele alguns momentos dessa semana, eu tive a certeza de que Satanás, ele não quer apenas roubar o nosso tempo, ele não quer apenas que você não tenha tempo com Deus. Não é essa a meta principal. É muito pior do que isso. Ele trabalha para que o tempo que você tem, você use esse tempo mal. Não para você somente não se aproximar de Deus. Pior do que isso, que você use o bom tempo para se contaminar com as coisas que vai tornar você cada vez mais um morto, mais distante de Deus. Pior do que não usar o tempo só com Deus, é você usar um tempo para se envenenar. Do que é que você tem se envenenado e tem se distanciado de Deus. E Paulo conclui esta palavra dizendo: não se embriague com o vinho, ou seja, não deixe que as coisas deste mundo trague você, que ela engula você, que ela se afaste. Não deixe que as alegrias, vinho na Bíblia tem um sentido de alegria, não deixe que as alegrias deste mundo engulam você. Não deixe que ela te destrua. Não se embriague com as coisas que o mundo oferece. Não prefira buscar a alegria nas coisas deste mundo, mas busque a verdadeira alegria que está em Deus, que começa aqui, e a nossa alegria vai para a eternidade. A alegria que o vinho dá é somente neste mundo, mas a alegria que o Senhor nos dá começa aqui e nos leva até a eternidade. Usar o seu tempo mal é estar morto para Deus. Efésios 2 diz que nós estávamos todos mortos em nossos delitos e os nossos pecados. Ou seja, nós estávamos fazendo aquilo que não agradava a Deus. Levante-se dos mortos. Abandone as práticas que transformam você em um morto na presença de Deus. Paulo destaca tudo isso para nos fazer refletir o quanto estamos preparados ou despreparados para servirmos a Deus nos dias de hoje. E ele encerra dando uma solução: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não só deixe o mundo te influenciar, mas enchei-vos do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo na sua vida. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito. É isso que Paulo nos diz nesta noite. Talvez a sua condição seja de desânimo, você esteja sem força, cheio de angústia, e por isso está nesse estado de dormência. Quando Herodes matou Tiago, Tiago era o discípulo que era irmão de João. Quando Herodes matou Tiago, ele prendeu Pedro no mesmo momento. E aí o povo judeu festejou a morte de Tiago. E Herodes falou: opa, consegui a atenção do povo. Se eu matei Tiago e eles festejaram, não vamos negar aqui, irmãos, quem tinha mais fama, Pedro ou Tiago? Pedro. Se eles festejaram Tiago, que diante dos olhos humanos ele é menor, deixe Pedro amarrado, deixe Pedro preso.
Pedro ficou na cadeia sob o cuidado de 4 escoltas que se revezavam a cada 6 horas. A cada 6 horas tinha 4 soldados cuidando de Pedro. 2 à frente, um acorrentado no braço direito de Pedro, outro acorrentado no braço esquerdo de Pedro. E eles ficaram ali a cada 6 horas, revezando. Atos 12 diz que Pedro dormia. Na véspera da data que seria a sua morte, ele dormia na véspera da sua execução. Mas o mesmo capítulo 12 diz que a igreja orava de forma incessante pela vida de Pedro. A igreja clamava firmemente a Deus pela libertação, pela vida de Pedro. E o texto diz que um anjo do Senhor entrou na cela, tocou em Pedro, como se dissesse: desperta tu que dormes, desperta, Pedro. E o texto diz que as correntes, irmãos, caíram. E o anjo disse: coloca o teu calçado, pega a tua capa, segue-me, agora você vai sair daqui. Vamos sair daqui, Pedro. Podemos afirmar que Pedro dormia o sono do desânimo, ou podemos dizer que Pedro descansava o sono do justo. Não importa. Não importa qual era o sono que Pedro dormia. Seja qual for, a questão principal é que Pedro estava numa cela, Pedro estava algemado, Pedro estava sob o cuidado de 4 soldados 24 horas por dia, mas a igreja se levantou em oração pela vida de Pedro, e Pedro despertou, Pedro foi liberto, ele teve as suas correntes desamarradas, caíram as correntes. Quando o anjo do Senhor tocou em Pedro, ele despertou e foi liberto. Quando nós clamamos as nossas vidas diante do Senhor, pode haver cadeia, pode haver corrente, pode haver vigia, pode haver um mundo afrontando a nossa vida espiritual, mas se o Senhor determinar que um anjo tocará em nossas vidas, nós seremos libertos como foi Pedro. Olha que situação, nós temos 2 homens de Deus, Jonas fugindo da sua responsabilidade, indo para o fundo de um navio, Pedro assumindo as suas responsabilidades e sendo acorrentado numa cela. Ambos os homens dormiam, esquecendo a qualidade do sono. Ambos os homens assumiram a responsabilidade depois daquilo que Deus tinha para ele, e Deus despertou os 2. Alguns cristãos ainda estão como Jonas, no fundo do navio, indiferente à realidade do mundo espiritual, preocupados somente com a própria vida, não querem saber o que Deus deseja da vida deles. Quem não sente a alegria de servir a Deus está morto, e você está imitando Jonas, fugindo da presença de Deus. Você que está em casa está nos ouvindo, você está fugindo da presença de Deus, se você não quer responsabilidades com Deus. Mas estar ao pé de Cristo, você pode estar vivendo lutas, com dificuldade de servir a Deus, através do ministério que você entregou, mas você está lutando como estava Pedro. Você pode se sentir acorrentado, pode se sentir sozinho, pode se sentir com dificuldades, pode se sentir com medo, mas creia que estando como Pedro estava, o Senhor também tocará a sua vida. Todos nós, irmãos, todos nós temos um ministério. Todas as vezes que eu prego sobre isso, eu digo: Deus não chamou ninguém para ficar sentado em banco de igreja. Todos nós que estamos dormindo, todos aqueles que dormem, serão acordados. Alguns serão acordados passando por tempestades. Alguns serão acordados passando por tribulações. E eu não estou profetizando isso na vida de ninguém. Eu estou dizendo aquilo que a palavra diz, aquilo que está escrito. Alguns servos do Senhor foram acordados por tempestades. Alguns que não quiserem acordar, serão acordados por tempestades.
Outros serão acordados com o toque do anjo do Senhor, e todos os problemas cairão, para que Ele continue abençoando a comunidade, a igreja, para que Ele continue servindo ao Senhor aonde Ele estiver. O final, tanto Jonas quanto Pedro foram despertados e cumpriram a vontade do Senhor. O que o Senhor está nos convidando nesta noite é: como você quer ser despertado? Paulo nos alerta que nós não podemos permanecer dormindo. O Espírito Santo tem nos tocado nesta noite hoje, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa ouvindo, dizendo: desperta tu que dormes. Nós não podemos ignorar o poder da oração da igreja que libertou a vida de Pedro. E eu queria chamar novamente o Ministério do Louvor. Nada disso estava planejado, mas nós vamos cantar esta última música que nós cantamos novamente.